Amém, meus irmãos? Nós vamos estar de pé, nós vamos fazer uma oração e já vamos iniciar esse período de nossas convidas, falando sobre são os débitos. Pai amado, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Te louvamos pela tua grandeza, pela tua paz. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos direcione naquilo que for falado aqui. Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos, ó Deus, a revelação da sua palavra, daquilo que está proposto aqui nesta manhã. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, iluminar o nosso entendimento através do teu Espírito Santo. Nós te damos graças por aqueles que aqui estão, aqueles que ainda se dirigem a esse local. Que o Senhor possa os guardar de todo mal, que o Senhor possa os livrar de todo mal, estendendo as suas mãos poderosas, meu Deus. Visita cada um dos teus servos. Muito obrigado por essa manhã. No nome de Jesus. Amém. Antes de nós passarmos, desliga aí só um pouquinho, Alex. Eu preciso dar um recado aqui também. Som. Amém. Então, irmãos, a paz do Senhor. Abre aí na 11. Na 11, finalzinho, nós vamos ver a queda. A partir da queda dos anjos. Foi falado semana passada sobre as hierarquias, né? Os arcanjos, querubim, aquela coisa toda, né? Hoje é a queda dos anjos. E aí a gente vai entrar no outro assunto aqui. Amém? Quem está com a apostila, página 11. Aí a queda dos anjos. Os anjos foram criados perfeitos e sem pecado, e como o homem dotado de livre escolha. Sob a direção de Satanás, muitos pecaram e foram lançados fora do céu. O pecado no qual eles e seu chefe caíram foi o orgulho. Interessante, eu coloquei até em negrito, que é o pecado mor, né? Como diz. Isso aí é a causa de tudo. O diabo teve orgulho, e esse orgulho fez ele agir de tudo aquilo, toda a forma que você viu aí, contaminando os anjos e fazendo um grupo segui-lo. Segundo as Escrituras, os anjos maus passam um tempo no inferno e no mundo, especialmente nos ares que nos rodeiam. Na última aula também nós falamos, né, igual o Efésios fala, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Tem o céu de Deus, tem essa região celestial e tem o céu nosso azul aí que a gente conhece. Então nessa região aí, os demônios é onde eles estão habitando, né, esses caídos aí, por enquanto, né? Enganando os homens por meio do pecado, exerce grande poder sobre eles, e este poder está aniquilado para aqueles que são fiéis a Cristo. Então, através de Cristo, a gente quebra esse efeito dele. Mas aqueles que não têm Jesus, ainda não converteram, tem uma grande influência deles, sem perceber às vezes. Outros fazem pactos, né? Consciente. Mas a grande maioria está inconsciente nessa escravidão aí. Através da redenção do Senhor, então ele consumou isso, né? Os anjos não são contemplados no plano da redenção, mas no inferno foi preparado o eterno castigo dos anjos maus. Então, todo mundo sabe que o inferno é ruim. E ele foi feito não para o ser humano, foi feito para esses anjos caídos, né? E o desejo deles é levar pessoas com ele, almas com eles, que eles sabem que aquilo ali é para eles, né? E aí está a maldade. Eu não vou sozinho, eu quero levar uma turma comigo, né? Sofrer também. Os anjos maus são empregados na execução dos propósitos de Satanás, que são opostos aos propósitos de Deus, estão envolvidos nos obstáculos e danos contra a vida espiritual e o bem-estar do povo de Deus. Então é a nossa batalha. Nossa batalha é vencer essas forças malignas para a gente atingir o alvo, que é estar com o Senhor para sempre no futuro. O trabalho deles é provocar barreiras, desvios, tirar a pessoa do caminho, né? E ficarem cegas até chegar o grande dia dela.
Ontem mesmo eu estava conversando com Cláudia, eu estava falando, tem demônios que agem de várias formas, né? E existem os regionais, que é uma coisa grande, se a gente fosse falar, que ia ficar o dia inteiro, né? Existem os territoriais. Então você mesmo repara, no mundo tem atuação maligna para tudo quanto é lado. Aí você fala assim, será que aqueles demônios que tem na Europa, aqueles demônios que tem lá na Ásia, eles não preocupam com pobreza? Já reparou que para algumas áreas ele atua com pobreza, em outras ele deixa a pessoa ficar rica? E aí qual que é a conclusão que a gente chega? Muitos prósperos em uma área, tudo do bom e do melhor nessa terra, mas tem o grande interesse do inimigo. Qual que é? A cegueira espiritual. O rico indo para o inferno, o pobre indo para o inferno, para ele é o que vale. Você perdendo a sua alma é que interessa. Ah, eu sou japonês e eu tenho dinheiro demais, da vida boa e tal. Mas aceitou Jesus? Não. Ah, eu sou africano, uma pobreza terrível. Aceitou Jesus? Não. Vai em primeiro lugar, irmão. Então, eles atuam de forma diferente, porque nós vamos perceber que eles têm personalidades. Eles gostam de alguma coisa, o outro gosta de outra. Tem formas de agir diferentes da outra, né? Tudo isso. A época da sua queda. Nas Escrituras não há referência de quando ocorreu a queda dos anjos, mas deixa claro que se deu antes da queda do homem, já que Satanás entrou no jardim na forma de serpente e induziu Eva a pecar. Nós já lemos isso em Gênesis capítulo 3, né? Da queda do homem. E o que acontece? Num dado momento da eternidade, né, um tempo aí, eles se rebelaram. Mas foi antes da criação, porque quando houve a queda do homem, Deus fez o homem aqui na terra, o diabo já estava ali, rodeando aquele negócio, olhando e esperando uma hora para poder tentar derrubar o Adão, né? E a Eva também. A causa da queda. A queda dos anjos se deu devido à sua revolta deliberada, autodeterminada contra Deus. Grande prosperidade e beleza parecem ser apontados como possíveis causas. Ambição desmedida e desejo de ser mais que Deus parece ser outra causa. Então veja bem o orgulho. Antes de ser Satanás era Lúcifer, nós vamos ver para baixo aqui, né? Então o chefe lá achava que era bom demais e queria o lugar máximo, e naquilo ele contaminou os outros, com esse orgulho, essa vaidade dele, e tinha muita coisa privilegiada, recebeu tanto que achou que ele era quase Deus, e aí aquilo encheu o coração. Irmão, você tem que guardar uma coisa: os anjos estavam num estado perfeito, e no estado perfeito optarem por isso, não tem perdão. Então eles não participam da redenção mais, né? Nesse sentido de converter, ser salvo, né? Um demônio reconciliar, não tem condições. Só para os irmãos entenderem, né? Porque eu já vi um papo desse, tá? Eu já vi um papo desse, eu não sei se é no Espiritismo, que eles falam que eles usam muito esse negócio de espírito, né? O espírito precisa evoluir, ele é ignorante, então ele tem que ensinar ele. Aí às vezes ele melhora e volta, mas isso é mentira, né? Eles não têm essa chance mais. Estavam no estado perfeito e escolheu o lado sem Deus. Até porque já sabia, já tinha sabedoria divina, né? Então, estava num estado, não é de engano, né? Eles que escolheram isso assim. Agora hoje é diferente, hoje às vezes a pessoa é enganada, e um engano muito forte que ela nem percebe. Inclusive o diabo faz de tudo para não mostrar que ele existe, né? Agora ele está usando as técnicas, né? Então, irmão, se você ler depois Ezequiel, ler Isaías aí, você vai perceber que era muita glória, assim, estava na presença de Deus, né? Lúcifer pertinho de Deus, ali perto dos querubins. Ele era um querubim também, né? Então estava ali pertinho, guardando o trono, vendo toda aquela glória, que entrou no coração dele, de ser, uma hora ele pensou assim: eu vou ser mais que ele, né? E contaminou outros anjos. E nessa turma que saiu também, né, na queda, tinha de tudo quanto é patente, e eles também, assim, além da personalidade forte
e gostar de uma área e de outra, né, nós vamos ver isso depois. Tem demônio muito mais forte do que outro, né? São categorias. E nós vamos ver aqui que no resultado da queda, olha aí, no resultado da queda, todos eles perderam a santidade original e se tornaram corruptos em natureza e conduta. Depois que isso entrou, eles perderam toda a santidade que tinham e passaram a ter coisas terríveis, né, na pessoa deles. Alguns deles eram tão terríveis e tinham certo poder que foram lançados no inferno e estão acorrentados até o dia do julgamento. Vê como é que isso aí é bravo. O Senhor falou: isso aí eu não posso nem deixar solto, porque esse é bravo, né? E agora nessa maldade aí, sem santidade, sem estar na minha presença, ele vai fazer um estrago muito grande. Então ele está preso, acorrentado até o dia que o Senhor vai soltar. E em Apocalipse fala que o abismo vai liberar e vai ser algo terrível na terra, né? Alguns deles também permanecem em liberdade e trabalham em definida oposição à obra dos anjos bons. Ou seja, é o combate nas regiões celestiais, que a gente vê lá o Daniel orando, a resposta sai, mas tem uma batalha nesse intermediário aí, ó, né? Céu invisível, que a oração, a bênção, o que ele pediu estava sendo travado. Aí a gente aprende que existe a batalha espiritual, que nós devemos fazer propósito, orar, jejuar, para vencer essas barreiras, para a bênção chegar até o nosso céu aqui, né? Tem guerra, tem obstáculo, irmão. Por isso que a gente precisa, né, batalhar. Eles serão no futuro atirados para a terra. Lembra que eu falei, ó, vamos imaginar 3 céus, tá? O céu de Deus, o céu, a área onde os demônios estão, e a terra, o céu da terra que a gente vê aqui, a terra daqui, né? Tem 3 para cima. Então eles estão nesse nível aqui, vai cair para o nosso. E aí, que fala, ai da terra, né? E para lá vai Satanás e seus anjos. Vai começar o estrago. Agora tem autorização. Uma coisa que eu queria dizer para os irmãos, que às vezes a gente dá muito poder para quem não tem assim também. Eles só atuam na base da legalidade. Apesar de ser ruim, apesar de ter toda essa maldade, eles só agem com as brechas, com a legalidade que se dá. Se a pessoa não dá nenhuma, ele não pode fazer nada. Ele tenta. Todos os demônios não conseguem, principalmente com o crente, porque o crente está protegido. Enquanto ele estiver assim, não sobra nada para ele. Amém, irmão? Amém. Então a gente não precisa de ficar assim, achando, é poderoso demais e tal. Não, mas é através das leis espirituais que eles agem. Por isso que eles provocam a brecha para dar a legalidade para eles agirem daquilo que eles querem fazer com a pessoa, né? Então a brecha é de todo tipo, né? Qualquer coisa que a gente inclusive tem gente que não acredita, maldição hereditária, mas uma brecha lá atrás vai vindo na linhagem, pode ser familiar, pode ser de uma cidade, pode ser de uma população, pode ser de um país, por causa do pecado que já está intrínseco ali naquela comunidade. São culturas contaminadas e o diabo usando a cultura para manter escravizadas as pessoas. E olha como é que eles trabalham. Eu vejo isso, tá, irmão? Eles trabalham para legalizar no nosso mundo, para eles poderem atuar. Se o crente combater hoje, é perigoso ser preso. Você está falando contra a nossa cultura. Mas que cultura que é essa? Nada que a Bíblia aprova. E aí a gente não pode fazer nada. Não, é cultura. Foi baixado um decreto. Esse lugar aqui não pode mexer nele mais. São pontos de contato, lugar de contaminação, lugar de brecha para Satanás agir. E às vezes a gente não pode fazer nada. É só Deus para fazer. E é o que Ele vai fazer no futuro. Amém? Amém ou não? Amém. Vocês estão entendendo até agora, irmão? Amém. Se tiver pergunta, levanta a mão. E se eu souber responder, eu respondo. Porque esse aqui tem muita área de mistério, né? Que a gente não pode especular. Mas nós temos os livros apócrifos, né? E eles soltam as coisas lá. E foi falado aqui, né? Sai nome de anjos, que a gente não conhece na Bíblia, mas lá tem nomes de anjos. E que alguns atuaram na terra
em algumas áreas, né? Então, ensinar o homem a astrologia, ensinar o homem matemática, ciência. Por isso que aqueles povos antigos, segundo essa ideia, os povos antigos sabiam muita coisa, né? Aqueles povos bem antigos lá, sidônios, né? Filisteus, fenícios, logo no comecinho do tempo de Ur, eles já tinham um conhecimento matemático que a gente fica impressionado. Eles já sabiam de astrologia, coisa que a gente aprendeu há pouco tempo. Eles já sabiam fazer, né? Tem os enigmas aí de cálculos. Eles sabiam a semana, eles sabiam o ciclo da lua, sabiam tudo. E são demônios mesmo atuando, porque não tem explicação como que eles poderiam compreender dessa forma. Tá bom, irmão? Então, é uma sociedade contaminada a um nível extremo de demonologia, né? Você pode ver isso na Bíblia também, que Sodoma e Gomorra chegou num nível que o Senhor falou assim: o cálice já está entornando, agora eu vou agir. E o Apocalipse é a mesma coisa. O dia que o cálice de Deus encher, acabou. Acabou. Vamos lá, página 12. Agora a gente entra no assunto. Eu voltei no pedacinho da queda para a gente falar de demônio, né? Demonologia, examinando a realidade e a influência dos demônios. Os demônios, as escrituras não descrevem a origem dos demônios. Essa questão parece ser parte do mistério que rodeia a origem do mal. Porém, as escrituras dão claro testemunho da sua existência real e de sua posição. Aí é que está. Tem gente que fala assim: Satanás não existe, esse negócio é coisa de quem que inventa, não existe demônio coisa nenhuma e tal. Mas se nós cremos na Bíblia tem. Na Bíblia temos passagens com pessoa endemoniada. Então, Jesus falou algumas coisas e Jesus nunca mentiu. Ligando todos os fatos, existe, né? E acho que todo crente sabe que existe, né? Nós já temos certeza disso. Nos evangelhos aparecem os espíritos maus desprovidos de corpos. Aí é que começa, irmão. Demônio é aquele anjo caído que não tem corpo, né? Ele não tem corpo físico, que entram nas pessoas das quais se diz que tem demônio. Ou seja, para eles atuarem, eles precisam de corpos, né? Poder agir. Os efeitos dessa possessão, conforme os exemplos dos textos bíblicos, se evidenciam por loucura, epilepsia, enfermidade, associados principalmente com o sistema mental e nervoso. Porque o diabo, ele age na mente, porque a mente é a central. Ele entrando, tomando conta da central, o resto vai ser dominado, né? Então, se você quer contaminar um negócio, você vai na central. A central ali tomou conta dela, tudo que sai da central está contaminado. Então ele usa muito a mente, o pensamento, e aí que entra a cultura, com as ideias e tal, que é contrária àquilo que Deus coloca, mas vira tradição, e aí não pode morrer nunca mais, porque é tradição, e aí fica todo mundo escravizado. Então nós vemos na Bíblia epilepsia, ninguém que cai no chão, o diabo joga no fogo, e ninguém dava conta, né? É uma espécie de epilepsia, é uma epilepsia que ele domina a mente da pessoa. Tem a loucura também, né? E outras enfermidades, a mulher encurvada, foi revelado que era demônio que estava nas costas dela, né? Tem demônio que é terrível, ele encosta na pessoa, por isso que tem gente que fala que encosto. Ele encosta na pessoa e enquanto ela não morre, não sai. Só se Jesus entrar na vida dela, para ser expulso, né? Aí a pessoa fica saudável. Ou seja, vai no médico, toma remédio, está estragando o corpo dela porque é espiritual. É muita maldade. Então, às vezes eu estava estudando sobre essas coisas e pensando, não, o diabo é ruim demais, esses demônios são ruins demais. Aí eu falei, Senhor, eles têm que sofrer mesmo, o inferno foi feito para eles mesmo. Então não tem nada para nós ali. Você aguenta aqui, não, fechou a porta, você já está sentindo calor. Você aguenta morar no inferno? Você vai aguentar morar no inferno? Num lugar quente, fedorento, cheio com enxofre no ar, a hora que você respira, queima seu nariz. Porque se os irmãos não sabem,
A alma é onde tem as dores, os sentimentos, tudo, a sensação toda está na alma. E no inferno a alma vai estar viva, nesse sentido. Se furar você com um alfinete, vai doer do mesmo jeito. Então a tortura vai ser terrível. Só que você não morre mais, né? É isso aí que a Bíblia fala. O verme entra dentro e sai. E você está vendo aquilo ali e não... Você imaginou? Os vermes andando dentro de você assim? Misericórdia, hein? É igual esse filme terror aí, né? Mostra certa realidade. O indivíduo sob a influência de um demônio não é senhor e emudece a sua vontade. Ele toma conta da vontade da pessoa. É como se fosse um hacker, né? O hacker entra na central e agora é ele que comanda. O cara não sabe o que está fazendo. Existe possessão que a pessoa perde a consciência e existe possessão que ela está consciente, mas não tem força, né? Já vi testemunhos assim. O diabo tomou conta da pessoa, ela está vendo o que está acontecendo, mas não tem força para agir. E outras apagam, quando volta, o que aconteceu? Está no chão, nem sabe o que caiu e foi liberto, né? São formas de agirem que os demônios têm. O indivíduo leva-o aonde quer e geralmente o usa como instrumento, revestindo-o às vezes de uma força sobrenatural. Quem já mexeu com endemoniado sabe, né, irmão? A pessoa é magricela, fraquinha, mas na hora que ela está endemoniada, irmão, ninguém consegue segurar. Ela levanta até uma pessoa maior que ela tem uma força sobrenatural. Por quê? Não é ela, é o inimigo através da vida dela. E faz o que quer com a pessoa, colocando um vício, ela não consegue ficar livre dele. Tem o tal do andarilho, né? Você já viu falar do andarilho? Põe a pessoa para zanzar o dia inteiro, irmão, bater de perna, até secar ele. Está igual o Forrest Gump. Fica andando, e não sabe o que faz. Aqui ali, do lado de Baixo São Paulo, ali tem um monte, mas você fica até assim, oh Deus, tem misericórdia. O sujeito anda o dia inteiro para a rua fora, todo sujo, e falando sozinho, e viver na rua, e você não para de andar. Você passa 11 horas da noite, está andando, de dia está andando, meia-noite está andando. Esse demônio aí, pastor, ele é terrível. chama Giramundo. Giramundo, andarilho, né? Quando examinam as escrituras, algumas pessoas ficam em dúvida se os demônios devem ser classificados juntamente com os anjos ou não. Mas não há dúvida de que na Bíblia há ensino positivo concernente a cada um dos dois grupos. Se você for estudar, a classe anjo a gente leva mais para o lado bom, né? O anjo de Deus, tudo. Mas os demônios são anjos caídos que viraram demônio. Porque quando a gente fala de gente, está mais para o lado santo, da santidade, né? E aí o outro que perdeu o corpo, né, de glória, ele é classificado como demônio. Mas entra na mesma classificação aí de anjos, né? Mas não há dúvida de que na Bíblia o ensino positivo concernente a cada um dos dois grupos. Ainda que alguns falem diabos, como se houvesse muitos de sua espécie, tal expressão é incorreta. Porque diabo é só um, viu? Guarda isso. Demônio pode pôr no plural, mas diabo só tem um. Diabo significa acusador. Aquele que acusa a gente. Só tem um, né? Só ele que acusa. Diabo é a transliteração do vocábulo grego diabolos, nome que significa acusador e é aplicado nas escrituras exclusivamente a Satanás. Demônio é a transliteração de daimon ou daimonium. Então são vários demônios, mas diabo só tem um. A Bíblia fala claramente isso. E Jesus foi para... O Espírito levou ele para ser tentado pelo diabo, né? Aí o diabo ficou lá na cola dele. Como é que está na Bíblia, irmão? É diabo mesmo? Ou fala Satanás mesmo? Talvez tem tradução que fala diferente, né? João 3? É João 3? Mateus 4? Então vamos ver aí. Você está chutando ou você sabe mesmo?
A tentação de Jesus, Passagem do Espírito de Deus. a tentação de Jesus é o quê? É João 3? É João 3, né? Mateus 4? Então o menino falou certo. Isso aí, enfim, estava um negócio. O que fala? Jesus foi tentado por quem? Como é que fala na Bíblia? Pelo Espírito levado. Pelo diabo. Tá vendo? Está no singular. Singular. Então não existe vários diabos, né? Isso, está no singular também. O diabo, vosso adversário? Isso também é outra coisa interessante que o crente tem que guardar. Quando a Bíblia fala o vosso adversário, porque tem pregador que fala isso, tem escritor que escreve assim, mas como se diz, teologicamente está errado. Deus não tem adversário. Quando se fala assim, é para entender que ele luta contra Deus. Mas Deus, no sentido da palavra, adversário seria alguém à mesma altura, mesmo nível, tipo uma briga, mesmo peso, mesma categoria. E tadinho dele, para ser assim, perto de Deus não tem ninguém. Então Deus não tem adversário nesse sentido. Tá bom, irmão? Mas a Escritura está referindo. O diabo, vosso adversário. Adversário de quem? Nosso. Vosso adversário. Não adversário de Deus. Pode perguntar. Às vezes só troca a palavra, mas é o mesmo. Satanás e diabo é o mesmo. Aí quando fala demônios, que é Demônio já é plural, tem vários. Oi? Só uma licença. Sim. Essa questão do diabo é interessante em dois aspectos. Todas as vezes, ou na maioria delas, que nós ouvimos a expressão Satanás no lemos, a expressão Satanás está ligado às regiões celestes. Todos os versículos eles vão indicar isso. Regiões celestes, inferno, céu, trono, essas coisas. Certo. A expressão diabo, além de acusador, no grego diabos, ela é dividida em duas partes. Duas partes. Essa palavra diabolos, no grego, ela é dividida em duas partes. Dia, que quer dizer, eu anotei aqui, dia, que significa através de alguma coisa, e balo, que significa através de. Onde ele ganha isso? Essa autoridade e esse nome diabo. Ele ganha essa autoridade no Éden. O pastor falou aqui dos demônios e o diabo ele trabalha com legalidade. Pós a queda do homem dá autoridade para o diabo para andar na terra. Ele não é dono da terra, mas ele anda na terra. Ele influencia na terra. Então dá legalidade ao diabo, o acusador, de com esse apontamento ter liberdade para andar na terra e espalhar a sua maldade. Os irmãos compreenderam isso? Vamos voltar agora para o significado do nome diabos. Então, se o significado do nome diabos é dividido em duas palavras, dia e balo, significa através de alguma coisa ou significa através de. Ou seja, o nome significa aquele que foi lançado através de. Ou seja, ele foi lançado para a terra. E através da legalidade que o homem deu no Éden, ele passa a agir na terra. É por isso que todas as vezes que nós lermos a expressão diabo na Bíblia, sempre vai estar ligado a alguma coisa na terra. Na terra. Tentação de Jesus, Pedro falando, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando alguém para tragar, sempre na esfera da terra. Vocês vão ver que esse versículo sempre está ligado à ação dele aqui. Trocando em miúdos, Satanás e o diabo, é a mesma coisa ruim, vai tudo
O lago de fogo. O lago de fogo. Pastor, no caso, quando se fala Lúcifer, seria referendo a... Isso era um estado anterior É o dele. primeiro estado dele. Ele não foi criado demônio. É. A gente precisa compreender isso. O demônio não foi criado. Ele não foi criado demônio. Deus não criou os demônios. Só que é aqui que muita gente, né, pira a cabeça, que a gente pensa o seguinte: os anjos tinham livre-arbítrio? Tinham. Nós falamos isso aqui nas últimas aulas. Os anjos tinham livre-arbítrio. É. Se você pegar Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11, dá uma descrição perfeita do tamanho da beleza que era Lúcifer. E ele era belo. E a sua beleza era tão grande, que ele transitava entre os anjos. Se você pegar Ezequiel 28, você vai ver que a Bíblia, o profeta Ezequiel vai falar que ele andava como os querubins, mas também andava nas regiões afogueadas. Os anjos afogueados são os serafins. Então ele transitava no meio de toda a miríade celeste, e tamanha a sua beleza, porque no ato da criação de Lúcifer, capítulo 28 de Ezequiel, a partir do verso 11, você vai ver que a música também, ela é criada. Então ele era belo, a adoração estava ligada. Foi criado instrumentos para ele. Sim, ele era o responsável para a adoração. E por ser tão belo, ele engana terça parte dos anjos com ele, e aí após essa queda, ele se torna o demônio, coisa ruim, o capiroto, essas imagens todas aí que o pessoal gosta de fazer. Vou falar. Pastor Cláudio também quer falar. E até já começa até no próprio significado do nome dele, que significa luz ou estrela da manhã. Mas você vê, até o nome dele não era um nome, era um nome lindo, né? Mas que hoje a gente associa com o diabo, você fala Lúcifer é um nome feio. Foi mal uma nota que deu. Mal uma nota. Ó, irmão, a Bíblia fala que ele era querubim, ou o querubim fica pertinho do trono, ele guarda o trono, né? Foi falado aqui com 4 cabeças, rodando a roda de Ezequiel, né? Ou seja, querubim da guarda ungido, tambores foram feitos para ele, batia tambores quando ele apresentava. Uma vez eu vi o pastor, como é que chama isso? Ele pregando, ele falou assim: se você chegar no céu, naquela época, e falar assim, me mostra uma coisa bonita aqui. Aí ele fala assim, Lúcio, vem cá. O mais belo. Você vê que até hoje, na Terra, as influências são a mesma coisa. O cara quer ser bonito, as meninas estão morrendo por causa de plástico. Essa semana foi uma menina lá, né? Queria aumentar um lugar que não precisava, e deu um bizil lá e morreu. Bonita menina, não precisava fazer nada. Tudo vaidade. A vaidade pega a fama, vontade de ser rico, honra, glórias para você. Isso quando ele começou aonde? No coração de Lúcifer. A liberdade, Deus nunca quis robô, irmão. Deus nunca quis robô. Na igreja ele não quer robô. Tem pastor que tenta fazer os membros ser robô, porque todo tem que ser igualzinho, do jeito que ele fala, do jeito que ele pensa. A sua santidade tem que ser igual a dele, né? A forma de ver, pensar. Aí eles estão fazendo robô. Não, mas nós somos individuais, somos diferentes, temos que ter escolhas. E é o que aconteceu no céu. Os anjos, alguns falaram, eu vou com você, estou nessa, estou dentro. E dançaram todo mundo, né? O que ficou na glória mais abençoada. Eu queria que Deus deve ter feito igual o próprio Jesus deve ter feito a mesma coisa lá, né? Assim, ó, e vocês também querem ir? Vai de uma vez, né? Cláudia. Aqui naquela passagem de Jó mostra isso, né? Vamos ver. Fala, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio. Aí já está já caído, né? Nas regiões celestes. E aí de João Celeste tinha acesso, né? É o acusador aí, ó. O acusador. É o próprio. Isso. Ele vai para fazer o quê? O que ele vai para fazer? Acusar quem? Acusar quem? Hã? Jó. Na verdade, Deus deu uma. Fala assim, você que gosta de acusar os outros? Vai lá, usa ele.
Tipo assim, você gosta de acusar os outros? Você viu meu servo Jó lá, o cara? É bom, né? Mas o senhor protege ele todo. Já parou de lá? Irmão, tem uma coisa aqui, que isso é coisa de judeu, tá? Que judeu estuda isso. Eu vou falar para você por que o diabo tem raiva da gente e tem ódio do ser humano. Primeiro, quando ele estava no estado perfeito, lá em cima, aquele negócio todo, ele era tipo um sacerdote da adoração. E os judeus falam que ele usava aquela roupa quase igual do sacerdote, com aquelas negócios pontinhas, pedras, sabe? Porque o tabernáculo é sombra do que tem lá em cima, né? Então ele era tipo um sacerdote. Quando ele perdeu esse cargo, foi passado para o homem, aí ele lembra daquilo que ele perdeu, né? E as pedras, tudo aquilo que ele vê lá, ele lembra e a posição foi dada para o homem agora. Nós temos a posição no lugar dele, acesso ao trono. Olha aí, irmão, você não está dando glória porque você não entendeu ainda. Nós temos acesso. Dá glória a Deus, pelo Nós amor de temos Deus. acesso. Entendeu? Nós temos acesso, ele tinha esse acesso, perdeu tudo, né? E nós temos isso e a gente não aproveita, né, igreja? É interessante o senhor falar disso. Você pegar coloca aí 28:13, Ezequiel. 28:13 de Ezequiel, por favor. Você tem que falar alto, Wesley. Ezequiel 28:13. Estou tentando aqui. Por isso que fala que isso aqui é a história do Lúcifer, né? A história do Lúcifer é o rei de Tiro, mas é uma representação. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, né? Você pode colocar Cornalina, topázio, quartzo, só coisa chique, pedras preciosas, né? O que é? Obrigado. Trocou a Eu quero falar a disso sete? aqui, ó. Estou falando dos homens. Dá licença, tá? Dá licença, pastor. Tá. Esteve no Éden, Paraná, pedra preciosa, cobertura, isso aqui fala da beleza dele, e ele era bonito, os anjos gostavam dele porque ele era bonito. A gente gosta de gente bonita, né? Uma deixa à parte, né? Ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro, e em ti se fazia os instrumentos, né? Os tambores e os teus pífaros, no dia que foste criado, foram preparados. Agora, é uma coisa interessante, obrigado, pastor. É uma coisa interessante. Quando o Satanás, coisa ruim, Lúcifer, vira demônio, Deus tira essa mágica dele de ser um adorador e insere o homem no Éden. Isso. Porque, Passou e perdeu tudo. Em ti se faziam, ali está falando exatamente da adoração, os tambores e os pífaros. Gênesis capítulo 2:7 vai falar que Deus assopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Só que esse fôlego de vida não era apenas a nossa respiração. Deus coloca no homem a capacidade de adorar. Porque, por exemplo, se você pegar o que é um pífaro, o que é um pífaro? Pífaro é uma flauta. É igual quem assistiu Narnia, sabe? Aquele bichinho lá assim soprando aquele negócio. O ar entra e sai o som. Como é que é? Clarinete. O ar entra e sai o som. Então, o ar entra e sai o som. O som é a adoração. Ele usa a expressão, volta lá. Você colocou Gênesis 2:7. Pode voltar lá. Os teus tambores. Nós temos um órgão parecido com um tambor dentro de nós. Qual é? Qual é? Coração. Tum-tum. Tum-tum. Salmista, no livro dos Salmos, de número 150, agora você brilha, Mariana. Então, agora, verso 6 vai falar assim: tudo que tem fôlego, Louve ao Senhor. louve ao Senhor.
Oh, glória! Isso dá uma pregação, hein? Dá uma pregação. Quando você começa a imaginar, meu irmão, nós ficamos no lugar dele. Ou seja, Deus tira do diabo e coloca no homem quando assopra nas suas narinas. Vai pá, vem, aí pá. O sopro de Deus é a adoração. Quando Amém. Deus assopra nas narinas do homem, o homem levanta todos os dias Agora. adorando a Deus. Amém. Amém? Então dá glória. Glória a Deus. Tem que ser forte mesmo, irmão. Por isso que ele tem raiva do ser humano. Deus deu muita coisa para nós que era dele. Ao motivo de adorar, ser sacerdote. Você já reparou que algumas coisas que servem a ele, o que é mais usado? Tambor. Ele não esqueceu algumas coisas. Só que agora ele quer para ele, né? Ele continua querendo para ele. Tambor, tem que bater tambor. Né? Dependendo da cultura, volta com pífaro. Aquelas coisas meio esotéricas aí tem ainda. Né? Lá na Europa tem na Europa aquelas coisas tudo. A natureza dos demônios. São seres inteligentes, possuem características de ações pessoais, como eu disse, né? Tem caráter, o que demonstra que possuem personalidade. Eles têm personalidade. Uns agem diferente e têm visão diferente das coisas. Por exemplo, tem demônio que destrói a pessoa, o outro deixa, escraviza bem lentamente. São seres espirituais, né? Porque não têm corpos. São reputados idênticos aos espíritos imundos no Novo Testamento. Espírito imundo e demônio é a mesma coisa. São seres numerosos de tal modo, olha que coisa, essa terça parte aí, a Bíblia não fala quanto não, mas é muito, muito, muito. É muito. São seres numerosos de modo que tornam Satanás praticamente ubíquo, ou seja, quase onipresente. Quase. Porque onipresente é só Deus. Como que isso explica isso? Quase onipresente. Alguém pode me dizer? A resposta eu já acabei de dar, né? São muitos. E aí? E aí? Se comunicam na velocidade praticamente da luz. Está em outro lugar. E são muitos. Então um traz recado de lá, outro traz para cá e tal. Há quem diga que eles viajam, né? 7 milhões de segundos, piscar. Eles não são. Tipo transladado. Isso, eles não são oniscientes. Eles não estão sujeitos à lei da física, né? Igual nós. Olha lá, nossa, o diabo, sinceramente, ele é o pai do mundo, né? Porque a gente é muito bonito, né? Não, falando que são seres inteligentes, mas nem tanto, né? Nem tanto. Assim, a posição militar, É. sai daqui, É o- é o pai do mundo. Tá. Mas outra coisa, o tamanho da arrogância dele, É. ele oferece com Jesus, se prostraram me adoraram. Gente, ele não perdeu, E quer, ele não arrependeu, nem ele não arrependeu. depois de quantos anos? Esse é o motivo para ele não ter salvação, Gente, irmão. Jesus vai Não adorar. arrepende. Vou te dar tudo isso aqui, se prostrar, você me adora, cara. Aí é que tá. Vocês já leram isso aí, não já, irmãos? Vocês já leram isso, né? Falou para quem? Para Jesus. Olha a impetulância. Né? Eu te dou tudo, riqueza, fama, o que você quiser. Por que ele falou isso? Ele mentiu? Mentiu? Mentira não, vocês. Eu não já tinha. Por que ele não mentiu? Não, estava Já foi respondido, mas é para ver se vocês estão pegando, hein, irmão. A Cláudia vai responder tudo, Cláudia, por favor. Tudo bem, mas você já sabe. Tô sentindo a Por DR quê? aqui, tá? DM? Sai fora. Divisão, sai daqui. Ó, meu amor. Ah, Ó, campeão. por que o diabo falou que ia dar isso para Jesus e ele não mentiu? Vamos ver se o Gabriel sabe. Fala aí, Gabriel. Logo eu nem achou aqui isso. Tiago quer Já falar. era dele. O diabo quer falar, ó. Diabo quer falar? Tiago. Ah, misericórdia. Vamos, pastor.
Fica logo, viu? Vai passar a hora. Tá indo. Eu estou perguntando, ninguém responde. A legalidade lá no Éden. Hã? O homem já tinha dado legalidade para ele lá no Éden. Ele já tinha domínio nessas coisas. Exato. Quando Deus deu para Adão todo o controle, quando você lê lá, ó, a terra você vai cuidar dela, e o que você pôr o nome nos bichos é seu, é isso mesmo, e cuida tudo, está tudo sua resposta. Na hora que ele caiu, o diabo tomou posse de tudo, inclusive do poder da morte, né? E aí o mundo jaz, o mundo não é do diabo, mas está na influência dele, do Senhor é a terra, os céus, a terra e o mundo e os que nele habitam, tudo é de Deus, mas nós demos uma legalidade e ele está agindo. Ou seja, quando ele falou isso com Jesus, Jesus deve ter pensado assim, por enquanto, depois eu vou tomar essa chave na sua mão. É a arrogância dele. Achar que Então o orgulho é terrível, irmão. Eu lembrei, foi o Silas Malafaia, ele falou assim, irmão, quando você tem orgulho, você faz Deus lembrar de Lúcifer. É o pior pecado que tem, porque tudo começa com orgulho. Eu sou bom demais, eu sou melhor demais, e não sei o que, eu sou bonito demais. E aí isso tudo vai acontecendo na cabeça. É a mesma coisa que o Lúcifer pensava. Hã? Isso é uma coisa que é uma coisa emprestada lá, o cara te empresta um negócio, lá tá te emprestando. É meu, né? Aí você fala com o dono. Não, eu te dou tudo aí que você tem, é dele já. É, isso aí, é tipo um empréstimo no fundo de garantia. No negócio você fala isso. Entenderam, irmãos? Então, até quando Jesus estava diante de Pilatos falou, se eu faço isso, eu faço aquilo, se eu quiser te livrar, agora eu te livro. O Senhor falou assim, você só tem poder porque lá de cima foi dado. Se eu quiser, eu saio da cruz agora, se eu quiser, eu chamo os anjos, me livre aqui, mas não é para isso que eu vim. Eu estou me entregando, vocês não entenderam até agora, eu estou me entregando, ninguém vai me matar, eu que estou entregando. Ô glória, forte demais. Então, irmãos, são seres numerosos, praticamente faz Satanás ficar o bico, porque ele quer ser Deus, né? Eu quero onisciência, onipotência e onipresença, mas por meio desses seus representantes. São seres vis e perversos, baixos em conduta, perderam a santidade, igreja, virou uma coisa terrível, terrível, terrível. São seres servis e obsequiosos, né? Ou seja, eles trabalham para o diabo, né? São seres de baixa ordem moral, degenerados em sua condição, ignóbeis, né? Ou seja, tudo quanto é coisa mais baixa que tem nessa terra, de pecado, tudo vem da mente deles e da influência deles, em suas ações e sujeitos a Satanás. Satanás é o chefe deles e tem um projeto e está pondo ele em execução no mundo todo, né? E aí, por isso que eu falo para os irmãos que tem as regiões, tem os territoriais que agem de acordo com a região, com os planos dele, os planos do diabo. Deus sabe de tudo, deixa até a hora que falar basta, acabou, né? Mas a gente vê isso nitidamente. As atividades dos demônios apossam-se dos corpos dos seres humanos e dos irracionais, afligem aos homens mentais e fisicamente, produzem impureza moral, né? E aí o próprio agora aparece nas escrituras como o reconhecido chefe dos anjos decaídos. Ele era originalmente um dos poderosos príncipes do mundo angélico e veio a ser o líder dos que se revoltaram contra Deus e caíram. Acho que a Bíblia fala, né, quando fala assim, Miguel, um dos antigos príncipes. Então é a patente, né? A patente. Mas ele orgulhosamente aspirou ser como o Altíssimo e caiu na condenação. Ele queria subir o elevador. Deus falou assim, a partir de agora você vai descer o elevador. Aí ele saiu do céu, caiu para o segundo, depois ele vai cair para a terra e depois ele vai cair para o inferno, só descendo. Se o inferno for no chão mesmo, né? E além de inferno ser ruim, ainda tem pior, só descendo. Além do inferno ser ruim, vai ficar pior. O que é que vai acontecer? Vai acontecer o quê? O inferno será lançado no lago de fogo, que é pior ainda.
sofrimento eterno. Gente, eu tinha feito. Foi lançado, não serve são castigados, Exato. Não tem nada de amor, né? Amor já foi. Então o que acontece? A gente sabe disso pelos os lugares espirituais aí, né? Ou seja, o demônio que não cumpre a missão dele, ele é punido. Ele é punido. Se ele perdeu o corpo que ele trabalhava, ele fica sem fazer maldade. Então por isso que a Bíblia fala, se a pessoa é liberta e ela não toma posição, o diabo volta com mais 7, pior do que ele. Quer dizer que tem nível de maldade. Volta com outros piores. E a casa do cara fica... A casa é a alma. Fica pior do que estava. Então, uma coisa que eu aprendi. Não se expulsa demônio de quem não quer. Porque se você expulsa e dá tchau para ele, o diabo fala assim, ele não consertou, eu vou voltar. Né? A pessoa tem que ser liberta e falar assim, agora eu vou passar por um processo de santificação e acompanhamento. Porque senão volta. Né? Aí fica pior. Jesus falava assim, vai e não peques mais, porque senão vai ser ruim para você. Teoricamente é lindo, né? Porque já não funciona. O quê? Agora do demônio aí, você expulsa. Aí eu falo assim, agora é a pessoa, você tá livre da influência. Qual que é a sua decisão? Não quero não. Então vai voltar, gente. Vai perder a proteção. Agora outros aproveitam e nunca mais dá brecha. Aí ele aceita Jesus, vai para o batismo e busca o poder de Deus e acabou. Já perdeu a vaga. Tem gente aí que eu vou falar para o senhor um negócio. Tem hora que eu falo assim, poxa, esse camarada está usando o diabo, tá? O diabo está usando o diabo. O que você quer perguntar? Não estou ouvindo, não. Todos, mas a turma toda vai para o mesmo lugar. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Aí sofreram, cara. O homem quer mentir, ele quer tomar tudo. Né? Agora, qualquer alma que está lá foi de manota. Não era para estar lá, não foi feito para você. Por isso que eu estou falando, é ruim demais. Viu? Eu sei o que você quer perguntar. Por que vocês vão para lá, para um lugar para ser atormentado? É a pergunta. Por enquanto eles estão atormentando. Tem certo domínio ali. Estou ruim para mim, mas eu estou torturando você ainda. Mas na hora que chegar o estágio final, eles serão torturados também. Né? Aí acabou a festa. Eu acho que é isso que eles estão fazendo, né? Acho que tinha uma revelação. Eu acho que é isso que eles vão fazer, né? Porque eles vão ficar atormentando aqueles que estão lá. Vocês não sabem o que vocês perderam. Porque eles não estiveram lá. Agora, o lago de fogo não tem chance para mais nada. Todo mundo sofre junto. Entendeu? No inferno, já está lá fazendo as maldades. Você me deu serviço, né, crente? Crente desviado, misericórdia. Você nem viu. Oi? Isso. Hoje eles sofrem e ainda fazem as pessoas sofrerem. Quando eles for para o inferno, eles também vão sofrer torturas. Quem vai torturar eles? Olha, o lago de fogo e enxofre já é tortura. E a ausência de Deus é a pior de todas. Não quero te dar essa resposta nunca. Porque Deus não é bom, né? Ele vai ter prazer de ficar fazendo os outros. Vai dar a mesma coisa então, né? Oi? Começou o Lúcifer lá no céu, ele fez a mesma coisa, ele convenceu vários. Isso. Está fazendo isso até hoje. Estão fazendo isso até hoje. Está fazendo isso até hoje. Vários para descer embora, né? Só não fala para a pessoa para onde que ela vai, né? É aí que tá. Se você me seguir, eu vou te dar isso, vou te dar riqueza. Só que o cara vai morrer. E aí? O dinheiro não vai. Tudo vai acabar. Mas a alma é eterna. E é isso que ele quer. Ele quer a alma. Né? Ele quer a alma. Porque a alma é eterna. Ele quer levar a alma sua para lá. Porque o resto ele sabe que vai morrer mesmo, vai ficar tudo aqui, um dia vai acabar tudo. Mas a eternidade ele não quer passar sozinho. Ele quer. Né? Companhia, né? Ele quer companhia. É isso aí, gente. Se Jesus Mariana, fosse... quer falar, mano? Não, eu não
pecado do diabo no céu, Satanás, e também do homem, do homem, da mulher e da mulher. Eu quero ser Deus. Exatamente. E é o nosso maior pecado até hoje. E eu acho que isso corresponde no inferno, não é? Porque para mim o inferno, ele é inferno, porque ele não tem a presença de Deus. Não tem esperança, não tem redenção, não tem amor, não tem fé. Tudo que a gente acredita de mais belo, lá não existe. Então é a resposta perfeita para aqueles que estavam no céu, contemplando a glória de Deus. É a resposta perfeita para eles, um lugar sem a glória de Deus. O inferno é inferno por causa disso. Eu não levo literalmente as coisas que acontecem lá. Eu acho que o inferno, essas descrições, para a gente tentar entender, é um modo da gente entender o quão ruim é aquilo, o quão opressor é aquilo, o quanto na alma aquilo é dolorido. Porque você não tem a presença de Deus, não tem arrependimento, não tem esperança, e isso eternamente sem chance. Enquanto a gente lá no céu, a gente contempla a glória de Deus, a gente vive o amor de Deus e não tem mais a possibilidade de pecar. Lá no inferno é as pessoas entregues àquilo que elas quiseram, só que elas não têm noção. E como o orgulho noção vai ter. Mas eu falo assim, como o orgulho é pecado no ego, Satanás continua perpetuando isso. Ele fala, eu estou ferrado, vou ferrar todo mundo. Isso. E, então, esse é o pior castigo, a ausência de Deus, para sempre. Ou seja, tudo que o céu tem, ele sabia que era bom, ele é muito ruim, tem que ser muito mal. Ele sabe que o negócio é bom, ele estava lá no lugar, vamos dizer, na janela. E ele fala assim, eu perdi, eu vou levar um monte também. E nós temos esse prazer, nós vamos viver para sempre. Você vê quando fala de estar com Deus, é exatamente o contrário. Não tem choro, não tem tristeza mais, não tem morte mais, é presença, é glória, não precisa do sol mais, porque Jesus é a luz. Acabou tudo de ruim. E para eles é exatamente o contrário. Então, igual a Mariana falou, é o pior castigo que a pessoa pode ter. O reflexo disso aqui na Terra, pastor, é os suicidas mesmo. Quando eles se encontram naquele momento que eles não enxergam mais nada, né, igual a Mariana falou aqui, e suicida. Não quer mais a vida. Não tem saída mais. Mas olha bem, ele tentou o homem, fez o homem cair com a mesma coisa que ele fez. Orgulho. Você tem. Não, Eva, se você comer, você vai ser igual a Deus, minha filha. Minha filha. Misericórdia. Você vai ser igual a Deus, você vai saber entre o bem e o mal. Os seus olhos vão se abrir. Aí a Eva vai e come. Né? Ela deixou a obediência para lá, que a obediência é importante por isso. Eu não entendo, mas se eu for obediente, estou seguro. Então vamos lá. De acordo com as escrituras, ele era originalmente Lúcifer, o que leva à luz, né? Olha para você ver a posição aí. O mais glorioso dos anjos. Mas ele orgulhosamente aspirou ser como Altíssimo e caiu na condenação. O nome de Satanás revela como adversário, não do homem em primeiro lugar, mas aqui está falando desse jeito para ficar subentendido que ele foi alguém que se rebelou contra Deus. Mas Deus não tem adversário, tá? Entenda o que ele quis dizer aqui. Não do homem em primeiro lugar, porque primeiro foi de Deus, né? Ele investe contra Adão como a coroa da criação de Deus, forja a destruição, razão pela qual é chamado Apolion. Esse nome você vai achar em Apocalipse. Final lá, grande tribulação, Apolion vai aparecer, o destruidor, né? E ataca Jesus quando esse empreende a obra da restauração. Depois da entrada do pecado no mundo, ele se tornou diabolos, acusando continuamente o povo de Deus. Ele é apresentado nas Escrituras como o originador do pecado e aparece como reconhecido chefe dos que caíram. Continua sendo o líder das hostes angelicais, que arrastou consigo sua queda e as emprega numa desesperada resistência a Cristo e seu reino. É também chamado príncipe deste mundo e até mesmo Deus desse século. Deus com letra minúscula, tá? Deus desse século. Ou seja, tem o poder
sobre as pessoas, né, por causa do pecado. Não significa que ele detém o controle do mundo, pois Deus é quem o detém, e ele deu toda a autoridade a Cristo, mas o sentido é que Satanás tem sob controle este mundo mau, o mundo naquele que está separado de Deus. Ou seja, é o que nós vemos lá em Jó. Ele só atuava na vida dos servos de Deus até onde Deus deixava. Se Deus não deixar, ele não fazia. Falou assim, ó, ele chegava lá e falava, eu fiz isso. Ah, mas você vê que eu continuo fiel. Ah, mas tira isso e você vai ver. Aí Deus fala, pode. Senão ele não fazia. Pode fazer isso. Pode fazer isso. Depois Deus deu o dobro para ele. O inimigo ficava envergonhado 2 vezes, né? Por isso que Deus deu o dobro para ele. Então ele tem controle sobre esse mundo separado de Deus. Ele é mais que humano, mas não é divino. Por que é mais que humano? Porque ele tem certo poder que a gente não tem, por causa que ele é um ser espiritual, assim, ele tinha um certo poder. Tem poder, mas não é onipotente. Exerce influência em grande escala, mas restrita, e está destinado a ser lançado no abismo. Porque o abismo é a pior coisa para os demônios. Tanto que quando Jesus vai lá no Gadareno, você já lembra disso? Vai lá no Gadareno, aí ele vai mandar os demônios sair, os demônios já sabem que está condenado, e fala, já veio adiantado? Já veio adiantado? Antes do tempo? Aí sabia que ia ter que sair, e falaram assim, então deixa a gente pular naqueles porcos ali. Pularam nos porcos e caíram no mar. Por quê? Porque eles não queriam sair da região. E se Jesus mandasse ir para o abismo, eles estavam na água. O medo era ir para o abismo, porque o troço é feio. E aonde estão os bravos, né? Marcos 5,9, só ali foram quase 2.000 demônios. 2.000 demônios que estavam ali só no Gadareno agindo. Misericórdia, né? Um entra e sai, cada um fazia uma coisa com ele. Ele cortava com pedra, ele andava nu, ele comia, acho que no meio de cemitério, né? Olha o que o bicho fazia com o cara, coitado, né? Tanto que quando ele foi liberto, ele falou, Jesus, deixa eu ir embora com o Senhor. Jesus falou, não, você vai pregar para a turma aí, você vai ser um missionário aqui, fica aí, conta para as pessoas tanto que você foi liberto. Ele era tão forte, irmão, que ele arrebentava até corrente, né? Porque eram os demônios na vida dele. Quem assistiu Motoqueiro Fantasma vê isso aí, né? Quem já assistiu Motoqueiro Fantasma? Lá tem isso, os demônios brigando com o outro, né? E lá tinha o... Como é que chama? Lá tinha o Legião, né? Caráter, presunçoso, orgulhoso, poderoso, maligno, astuto, enganador, feroz e cruel. Atividade, a natureza das atividades. Perturbar a obra de Deus, opor-se ao Evangelho, dominar, cegar, enganar, laçar os ímpios, afligir e tentar os santos de Deus. Ele tenta, se achar brecha, ele age. O motivo de suas atividades, ele odeia a natureza humana com a qual se revestiu o Filho de Deus. Intenta destruir a igreja, porque ele sabe que uma vez perdendo o sal da terra, o seu sabor, o homem torna-se vítima nas mãos dos inescrupulosos. Olha outra coisa que a gente tem que parar para meditar. O homem caiu. A criação de Deus. O diabo fala, derrubei. Aí o Senhor fala assim, pode deixar, eu vou mandar outro. E vai em carne e osso e vai vencer. Aí vem o segundo Adão, em carne e osso, passando as mesmas lutas, as mesmas coisas. Só que Jesus nunca pecou, nunca deu brecha, e aí ele vai e vence o diabo. O Senhor falou assim, você está num nível aí, né, de derrubar as pessoas, mas ele vai vir como homem e vai ganhar. Foi um couro, né? Motivo das atividades, isso é para humilhar, tá? Isso é para humilhar. Ele odeia a natureza humana. Sua atuação não limita suas operações aos ímpios e depravados. Muitas vezes age nos círculos mais elevados como um anjo de luz. A Bíblia fala que ele pode se transformar, um dos poderes dele é que ele pode virar talvez qualquer coisa, né?
se ele quiser. Até como se fosse um anjo de Deus, bonito, com vestes brancas. Deveras até assiste às reuniões religiosas. Vai em muita igreja, viu, irmão? E o que é indicado pela sua presença no ajuntamento dos anjos e pelo uso dos termos doutrina de demônio e sinagoga de Satanás. Frequentemente seus agentes se fazem passar como ministros de justiça. O diabo tem gente infiltrada para todas as áreas, inclusive na política, nos ministérios, para poder fazer as leis que ele quer. Partido, né? Tem partido também? Com certeza, né? Sua derrota. Deus decretou a sua derrota. No princípio foi expulso do céu, durante a grande tribulação será lançado da esfera celeste à terra, e durante o milênio será aprisionado. Ele vai ser preso por 1000 anos, né? No milênio, e depois de 1000 anos ele vai ser solto de novo, vai dar mais um estragozinho, e aí acabou, vai ser lançado no lago de fogo. E a palavra de Deus nos assegura a derrota final do mal. Olha para você ver, o Senhor sempre humilha, porque o cara é arrogante, né? É arrogante. Então ele achou assim, vai mandar um anjo, vai mandar um arcanjo para lutar comigo? Não, aí vem Jesus, é limitado a homem. Lá em Colossenses fala que ele veio, se esvaziou. Jesus que estava aqui todo poderoso, ele estava esvaziado, irmão. Você imagina? Quando estava no Monte da Transfiguração, que o Pedro e o João, né, o Tiago, viram o que Jesus era. A luz bateu de um jeito, né, apareceu Moisés, Elias lá, e a glória mostrou assim, né, porque mostrando que Jesus chegou lá, né, ou seja, voltou e está à direita do Pai, pronto, acabou. Mas ele venceu humildemente, veio na família humilde, e aquela coisa toda que a gente sabe, né, que aí ele venceu o diabo. Agora, no final, na hora de ser derrotado, Deus vai fazer a mesma coisa para humilhar. Ele vai falar assim, ó, um anjo, Jesus vai chamar um anjo para prender Satanás. Eu gosto mais dessa passagem. Fala assim, é esse aí, o varão que balançava a terra? Alguém podia achar esse versículo para mim, está lá em Apocalipse, deve ser 20 e alguma coisa. Apocalipse 20 e alguma coisa. É esse aí o varão que fazia a terra abalar? Todo humilhado. E Jesus vai mandar um anjo prender ele. Um anjo vai chegar e ter de preso. Não, manda o Miguel aqui, pelo menos um nível aí bom aí, para não passar vergonha. Não, manda um anjo simples lá. Não estou descredenciando um anjo, não. Mas é para humilhar mesmo. E vai levar ele para o lado de fogo, acabou a festa. Você vê, irmão, que no milênio são 1000 anos. 1000 anos sem demônio na terra, e vai ter gente ruim que vai querer o diabo depois que soltar ele. Você vê como é que o ser humano é? O ser humano é brincadeira. É Apocalipse 14:16. Lê para nós. Não, Isaías. Não, mas é em Apocalipse que fala do humilhado aí. Do 20. Acho que é Apocalipse 20 para frente. Olha o 6 e o 7, deixa eu ver. Será preso ou solto no 7? Hein? O que está falando aí nessa passagem? Aqui eu achei que está falando assim: os que virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este é o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Isso, é isso aí. Isaías 14:16. Então, Apocalipse 20, ele é preso, né? Deve replicar. 27. Leu 27, acho que é 20, versículo 7. O que está escrito? Acho que é esse mesmo. Ou 6 ou 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás Aí. será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Então, 1000 anos sem demônio, sem Satanás perturbando, e o pessoal, na hora que solta, ele ainda consegue levar a gente com ele. Sabe por quê? Porque todo mundo, para ir para o céu, tem que aceitar Jesus. Ele tem que falar não para o diabo. Senão, você escolheu ficar... Né? Olha, você nasce no milênio. Não tem luta nenhuma. Não tem tentação nenhuma. Aí você está salvo? Não, você tem que aceitar Jesus. Senão você não vai. Aí o diabo é solto. Tem gente que vai escolher ele. Brincadeira, né?
Então é isso, irmão. Aqui a gente termina e já tem mais um questionário. Se você não for equilibrado, você não vai dar conta de fazer as provas. Vai ver que já tem gente, eu não sei, né? O Wesley deve saber. Vai ver que já tem irmão que está devendo bibliologia ainda, já tem angelologia para fazer, e agora já tem mais um questionário aqui, página 14. É múltipla escolha, mas tem que fazer direito. Essa é para entregar também, né, Wesley? Essas provinhas para entregar? Ou é só fazer na apostila? Eu acho que é só para marcar? A gente faz a última aberta. Então você quer... Vocês já responderam? Ou deixa para a aula que vem as respostas? Vocês já responderam? Não, né? Porque marcar o xizinho aí sem ler não vale não, irmão. Pelo amor de Deus. Então. É isso que a fixação é essa. Olha lá. Entre os livros apócrifos existe o livro de Enoque, que apresenta 7 arcanjos, sabe? Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, Miguel, Gabriel e Ramiel. Mas o único nome dessa lista que aparece nos livros canônicos da Bíblia que usamos é... Pronto. Letra C. E daí vai, o resto você vai fazendo, tá bom? Essa próxima aula a gente corrige. Você quer falar alguma coisa? Agora a próxima aula já é antropologia. A doutrina do homem. Corrigir agora vai ser ruim, que tem gente que não fez, vai só marcar o x. Entendeu? Tenho certeza. Então, deixa para a próxima, a gente corrige. Aí se ele errar, ele aprende e conserta. E é rapidinho, a resposta é rápida. Amém, irmão? A anterior nós já corrigimos? Já, né? Então tá certinho. É isso aí. Quer falar alguma coisa? Então vamos encerrar, né? Vocês estão querendo, já estão pensando em almoço? Estão pensando em almoço. Alguma dúvida, irmão? Podemos orar? Pastor Cláudio, você quer falar? Bem, certinho. Então, vamos orar e agradecer ao Senhor. Mais importante é fixar tudo que a gente falou, né? Eu acho que essa matéria é muito importante, que a gente trata com isso o dia inteiro, né? Demônio o tempo todo. Nosso adversário aí, a gente tem que conhecer ele, né? Senhor, eu quero te agradecer por mais uma manhã, Senhor, na tua presença, pela oportunidade de contemplarmos a tua palavra, de meditarmos nela. Abençoa o nosso coração, a nossa mente, para que possamos fixar o que está sendo ministrado aqui nesta manhã. E nós sabemos que a nossa guerra, a nossa luta é contra esse adversário. Nos dá mesmo sim, ó Pai, o discernimento e a direção para combatermos essa batalha espiritual que passamos. Abençoa a vida de cada um que está matriculado, cada irmão, para que não venha desanimar, Senhor. E eu peço mesmo a Ti, abençoa no restante desse domingo, prepara o nosso coração para o culto à noite. E, ó Deus, dá essa semana que está iniciando, seja uma bênção para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos encerrar.